E aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu no Brasil. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Quando ele usa o termo desigrejados, ele está se referindo a um grupo de pessoas que entendeu que é possível seguir a Cristo sem necessariamente estar vinculado a uma instituição religiosa. E isso não é novidade. Ao longo da história, encontramos inúmeras pessoas que seguiram a Deus sem pertencerem à estrutura religiosa dominante de sua época. Mas o que mais me chama atenção não é o grupo ao qual ele se refere, é a forma como ele escolhe se referir a esse grupo. Perceba que ele não começa dizendo irmãos, não começa dizendo pessoas que pensam diferente de mim, e nem mesmo cristãos que optaram por outro caminho. Ele escolhe um rótulo, e isso deveria nos fazer refletir, porque os líderes religiosos dos dias de Jesus também costumavam utilizar rótulos quando queriam desacreditar alguém diante do povo. Foi assim quando disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Foi assim quando os primeiros cristãos foram chamados de seita dos nazarenos. O objetivo do rótulo quase sempre é o mesmo: criar uma percepção negativa antes mesmo que o argumento seja ouvido. E talvez você nunca tenha parado para pensar no significado da palavra desigrejado. Se eu digo que estou desidratado, significa que a hidratação foi embora. Se eu digo que estou desnutrido, significa que a nutrição acabou. Se eu digo que estou desiludido, significa que a ilusão deixou de existir. Então, o que a palavra desigrejado sugere na mente das pessoas? Sugere que alguém deixou de fazer parte da igreja. E é justamente aqui que surge a questão mais importante. O que é a igreja segundo as Escrituras? Porque, se a igreja for uma instituição religiosa, então o argumento faz sentido. Mas se a igreja for outra coisa, o argumento desmorona. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo explica como alguém passa a fazer parte do povo de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Observe o texto. Paulo não diz depois que entrastes em uma denominação. Paulo não diz depois que vos tornastes membros de uma instituição. E ele também não diz depois que passastes a frequentar um templo. Ele diz que ouviram o evangelho, creram e foram selados pelo Espírito Santo. É isso que os liga a Cristo. É isso que os torna parte do corpo. Agora, voltando à fala do pastor. Por que esse discurso funciona tão bem? Porque muitas pessoas nunca foram ensinadas a distinguir igreja de instituição religiosa. E para ser justo, isso não acontece por acaso. Desde que nasceram na fé, elas ouviram a instituição ser chamada de igreja. O templo é chamado de igreja, a denominação é chamada de igreja, a organização religiosa é chamada de igreja. Então, naturalmente, elas acabam acreditando que essas coisas são sinônimas. Mas será que são? A palavra traduzida por igreja no Novo Testamento é eclésia. E eclésia não significa instituição religiosa. Não significa denominação. Não significa prédio. E nem uma organização registrada em cartório. O termo era utilizado para designar uma assembleia de pessoas, um grupo de indivíduos chamados para fora. Ou seja, a igreja, em sua definição bíblica mais básica, não é um lugar para onde se vai. É um povo ao qual se pertence. Talvez por isso os apóstolos nunca ensinaram que alguém se torna parte da igreja ao entrar em uma instituição. O ensino deles era outro: ouvir a palavra da verdade, crer no evangelho e ser selado pelo Espírito Santo. Mas esse não é o único motivo pelo qual esse discurso funciona.
Existe um segundo fator igualmente importante, que raramente é discutido: o desconhecimento da própria história do cristianismo. Muitas pessoas conhecem a história da denominação que frequentam, mas nunca foram levadas a refletir sobre uma pergunta simples: desde quando a instituição religiosa da qual faço parte existe? E é justamente aqui que a perspectiva histórica se torna esclarecedora. As igrejas evangélicas atuais surgiram após a Reforma Protestante do século XVI, mas Cristo morreu, ressuscitou e edificou a sua igreja 15 séculos antes. Se alguém tivesse vivido no ano 300, 500 ou 1000, não poderia frequentar nenhuma igreja evangélica moderna. Então, como essas pessoas fariam parte do corpo de Cristo? A resposta é simples: da mesma forma que Paulo ensinou, ouvindo a palavra da verdade, crendo no Evangelho e recebendo o Espírito Santo. Por isso, a pergunta correta não é: você pertence a uma instituição religiosa? A pergunta correta é: você pertence a Cristo? Porque o corpo de Cristo não é definido por uma placa na fachada. É definido pela união com o próprio Cristo. E talvez seja exatamente por isso que esse movimento incomoda tanto alguns líderes religiosos. Porque no momento em que as pessoas descobrem que a salvação está em Cristo e não em uma instituição, a autoridade religiosa deixa de ser o centro da vida das pessoas. E agora podemos voltar à pergunta feita pelo pastor: como é que vocês vão para o céu se vocês não estão ligados no corpo? A resposta é simples. Primeiro, porque a salvação nunca foi prometida aos que estão ligados a uma instituição. A salvação sempre foi prometida aos que estão ligados a Cristo. A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Não por frequentarmos um templo, não por pertencermos a uma denominação, não por ocuparmos uma posição dentro de uma estrutura religiosa. O próprio ladrão na cruz é um exemplo disso. Ele não foi membro de uma instituição, não participou de nenhum sistema religioso, não teve tempo de realizar obras, mas creu em Cristo e ouviu do próprio Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas existe uma segunda questão que também precisa ser esclarecida. Como sabemos se alguém realmente está ligado a Cristo? E a resposta não está em uma carteirinha de membro, não está em um cargo eclesiástico, não está em quantos cultos a pessoa frequenta. Jesus respondeu essa pergunta quando disse: eu sou a videira, vós os ramos. O ramo não produz fruto para se ligar à videira. Ele produz fruto porque já está ligado à videira. Da mesma forma, as boas obras não são a causa da salvação. Elas são a evidência dela. Os frutos, eles não criam a ligação com Cristo. Os frutos, eles revelam a ligação com Cristo. Portanto, a pergunta não deveria ser: você está ligado a uma instituição religiosa? A pergunta deveria ser: você está ligado à videira verdadeira? Porque quem está ligado a Cristo produz frutos. E quem produz frutos demonstra que está unido àquele que salva. E esse alguém está ligado ao verdadeiro corpo, ainda que não esteja vinculado a uma organização religiosa. No próximo vídeo continuaremos a analisar a fala do pastor, e dessa vez com foco em João capítulo 6. Se você quer mais vídeos como este, curta, compartilhe e comente. Até a próxima.